A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Estamos iniciando aqui ao vivo a continuação do Caçadores de Deus. E hoje nós vamos para a live 6, né? Amém? Estamos nos perfis, né? Aqui, fazendo essa live. E aí eu sempre coloco no YouTube também, tá bom? Para vocês poderem compartilhar. Vamos orar primeiro para dar início, para ganharmos tempo, porque tem bastante coisa hoje. Amém? Meu esposo está aqui perto, né? Vai compartilhar já, né? Para que vidas sejam alcançadas. Todo esse trabalho que a gente faz tem um objetivo único, que é alcançar vidas. Então existe um propósito de Deus na nossa vida, né? Para que a gente possa utilizar as ferramentas que o Senhor nos apresentar para podermos levar a palavra de Deus. E nesse formato está sendo através do livro Caçadores de Deus. E algumas pessoas podem até pensar, puxa, mas cadê a palavra, né? A gente sempre traz a palavra que o próprio livro cita e aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos revela ao vivo, né? E é assim que Deus faz, tá bom? Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em teu nome. Senhor, primeiramente, Pai, para te agradecermos, te pedirmos perdão dos nossos pecados e, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco e se fazer presente neste lugar, onde os teus filhos, tuas filhas estiverem, Senhor, e aqui, trazendo esta palavra no formato deste livro, Senhor, única e exclusivamente para que vidas sejam transformadas e possam sentir a tua presença, Senhor, que o Senhor se faça presente neste lugar, para a glória do teu santo nome. E nós sabemos, Senhor, que todas estas coisas vêm para curar a alma, curar feridas e nos aproximar ainda mais do Senhor. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje, capítulo 6. Como lidar com o que é santo, da unção à glória. Então, Tommy Tenney, que é o escritor deste livro, ele inicia esse capítulo com uma citação de A.W. Tozer, que disse assim: você calmamente inclina sua fronte em reverência quando entra em uma igreja. Então ele fez uma pergunta. Eu ficaria surpreso se sua resposta fosse sim. Nós reconhecemos que estamos em tempos diferentes, tempos modernos. E algumas igrejas são caracterizadas, não sei, taxadas, não sei, como igrejas tradicionais, né? E outras igrejas liberais, né? E isso Deus já falou comigo. Eu me preparo para trazer, né, o estudo desse livro, mas Deus já falou comigo durante a semana e agora eu estou entendendo por quê. Ele me chamou a atenção nesse sentido de eu prestar, né, atenção à questão das igrejas liberais e das igrejas mais tradicionais, né? E aí você vai entender por que também, tá? Por que Deus falou comigo a respeito disso. Nós vamos ver nesse capítulo a respeito da irreverência, tá? E que ao longo das décadas, eu sou de 78, né? Então eu não vi tanto a década de 70, né? Eu era bebê já no final da década de 70, mas a década de 70 ela foi marcada por uma grande revolução comportamental da sociedade. E toda a humanidade passou por ciclos de transformação. Por que eu estou dando essa introdução? Para você entender um pouquinho
de algumas coisas que estão acontecendo hoje. Então, hoje, essa geração 40 a mais, né, 50 anos de idade, é uma geração que pegou esse final, essa virada de comportamento mundial, foi mundial, não foi só no Brasil, só nos Estados Unidos, não. Foi, né, na Europa, em todos os lugares, mesmo com nações gigantescas, muito fechadas ao que vinha de fora. Então, a partir dali começou o que a gente chama de globalismo, que, né, até tinha uma banda do mundo, né, que tinha esse nome, né, os globalistas, que era justamente o quê? A intenção de alastrar qualquer modificação. Então, se no mundo evangélico existem as cruzadas, as obras missionárias, né, as equipes, né, de crentes que percorrem o mundo para que vidas sejam alcançadas, no mundo maligno também existe isso, né? Que, enfim, um terço do céu caiu com Lúcifer e tudo mais, já para ter um exército, né, maligno contra, né, a evolução da humanidade, a evolução espiritual. Né? Enfim, nós somos uma geração, esses 40 a mais, eu, meu esposo e muitos de vocês que acompanham, que eu sei que a maioria do público tem público jovem aí, tem público ainda mais idoso que também pode falar com propriedade as grandes transformações e mudanças que você aí já acompanhou, né? Então, olha só. E na década de 70 tivemos a revolução, né, ali de comportamento. Eu não vou ficar usando muitas palavras aqui que pode, né, atrapalhar a transmissão. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Naquela revolução, tá, também houve uma revolução evangélica. Tem até um filme, né, que eu quero assistir com vocês, né? Que é Jesus Revolution, né? Que fala sobre isso, sobre essa revolução, tá? E de lá para cá, a palavra irreverente começou a se tornar algo legal, né? Ah, fulano é irreverente. Isso foi lançado muito na década de 70, 80, né? Por isso que eu entrei nesse assunto. Por quê? Ah, porque quebra tabu. Aí começou essa expressão, vamos quebrar tabus. Essa expressão não existia, né, há muitas décadas atrás, né? Então, vamos quebrar tabus, vamos quebrar a tradição. E daí, esse movimento irreverente começou, sim, a entrar no mundo evangélico, né? E começou mesmo. E aí, quem é da geração década de 50, 60, tem mais propriedade para falar, né? E nós que somos dessa geração que nasceu entre a década de 70, 80, também já vimos muitas mudanças. E eu que não fui crente a vida toda, aceitei a Jesus com 30 anos de idade, eu estou com 46. Então, 30 aninhos de idade eu aceitei a Jesus. Eu vi gente em 15 anos, né? 15 anos indo para 16 anos de evangelho, eu vi essa transformação também. Então é tipo efeito cascata. E vem que vem para derrubar, tá? O que o Tom Tenney fala aqui no capítulo 6 sobre a questão da reverência e da irreverência. Então a irreverência se tornou algo legal, moderno, bonitinho, mas que na verdade veio para tirar a reverência. Entende? E aqui, reverência a quê? A Deus. Então, o irreverente é aquele que não tem reverência a Deus. Entendeu? E aí ele começa, né, a contar ali sobre as experiências dele, né? E ele fala assim, era como se Deus tivesse dito, estou aqui e quero que minha presença seja respeitada.
respeitada. Então, a reverência é respeito, certo? A algo ou alguém. No sentido da vida em si, da nossa vida como um todo, porque não existem áreas da nossa vida as quais Deus não faz parte. Não existe. Tá? Se você quiser, pode compartilhar aí comigo se você acha que tem alguma área da vida a qual Deus não faz parte. Não, isso aqui Deus não tem nada a ver. Já ouvi pessoas na igreja falando isso. Não na igreja que eu congrego hoje, há anos atrás, né? Já ouvi gente há tempos atrás falando. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Tira Deus disso. No mundo é muito comum, né? Você escutar, a gente até entende que eles pensem assim, né? Mas na igreja existe algo ao qual Deus não faça parte? Então, se estamos falando sobre ser irreverente, então se a pessoa está sendo irreverente, ela está sendo, né? Ela não está respeitando, né, coisas importantes da vida, sim, e é preciso avaliar o que ela não está, né, respeitando. Não estou falando julgar a pessoa, mas é comportamento, isso é comportamental, tá? E aí ele vai tocar no assunto de Uzá, que morreu, né, ao segurar a arca da aliança, porque eles tropeçaram. Os bois tropeçaram em pedras e a arca tombou, e aí ele foi segurar e morreu. Então ele fala sobre isso, por quê? Porque justamente esse capítulo vai falar o fato de que, uma vez que nós não estamos reverenciando a autoridade e o poder e o significado de Deus, né, nós podemos morrer, né? E aí você vai entender. Quando dizemos queremos Deus, não sabemos o que estamos pedindo. E é fato, né? Ah, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, né? Canta, louva, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, só que não está conectando que aonde Deus se manifesta a transformação de vida, quebrantamento, arrependimento, dor. Vai ter dor. Por quê? Porque o quanto nós, que somos triuno, corpo, alma e espírito, estamos dispostos a abrir mão, tá, dos nossos prazeres no mundo, né, para sentir o peso da glória de Deus, porque a glória de Deus, ela tem um peso tão marcante, é tão impactante que vai nos constranger. Então, quanto de fato nós queremos Deus. E aí temos a palavra, 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amém? Imagina o temor desses sacerdotes. Tá? Muitas vezes nós somos tomados por esse temor. A presença de Deus, ela causa temor. Quanto mais nós temos presença de Deus na nossa vida, mais temor nós temos. E para ter a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos abrir mão daquilo que faz parte apenas de nós naquelas áreas da nossa vida. Deus, ele está presente em todas as áreas da nossa vida. Mas se eu tiver áreas da minha vida que eu não quero que Deus faça parte, aí eu começo a perder o temor. Por quê?
eu estou falando, Deus, não faça parte dessa área da minha vida. Deixa que aqui eu resolvo. Deixa comigo. Com isso eu estou tirando a presença de Deus. Automaticamente, onde não há presença de Deus, não há temor. Eu perco o temor e eu começo a mergulhar no lamaçal daquela área, porque aquela área da minha vida, olha, transporta para aquilo que você está tendo dificuldade de, de administrar. Tá? Então, se você está tendo dificuldade de administrar e você não está tendo os resultados que você espera, pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua vida espiritual mesmo, pode ser na sua vida conjugal, e não importa a área que seja, profissional, tá? Se você está fazendo assim, olha, não, Deus, tá muito devagar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu utilizo aquela questão de não, tem a minha parte eu tenho que fazer. Só que aí eu acabo confundindo, tá? A minha parte, tá? Pegando parte de Deus. Parte que é Deus quem tem que resolver, né? E aí eu começo a assumir o controle total daquela área. Pode ter certeza, vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar errado. E aí, Deus, ele permite, né? Ele não se faz presente, então, obviamente, ele fica de longe, né? O Espírito Santo de Deus, ele não faz parte daquilo. Então, ele fica só protegendo, porque ele não perde uma alma assim, não, tá? A não ser que a pessoa insista muito e não queira, né? E aí ele fica de longe, observando, porque no momento de socorro é óbvio que o Senhor ele vai socorrer, mas também ele não, né, não se deixa ser zombado, né? E a pessoa começa a não ter, né, resultados e o temor dela vai diminuindo, tá? Bom dia, Marisete, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Então, olha só, temor diminui. Aí ele entra na parte da reverência ao Senhor, né? Não sabíamos como lidar com a Santa Presença em nosso meio, éramos amadores nessa matéria e ainda somos, e é verdade, nós ainda somos amadores, tá? No que diz respeito à presença, Santa Presença de Deus. Né? Mais uma vez, eu gosto de falar disso porque assim, existe uma alegria de estar na presença de Deus. Como é gostoso você sentir a presença de Deus, certo? Quando Ele está falando contigo, porque Ele está te trazendo respostas. Mas também existe um grande temor e um quebrantamento. Lágrimas que rolam, certo? E, de fato, um arrependimento. Né? E isso dói. Então, você vai ter momentos de alegria? Vai. Mas grande parte do sentimento, da sensação de quando Deus está perto é de arrependimento, quebrantamento. Grava bem isso, tá? Você realmente quer que ele venha? Sabendo de tudo isso, você quer que ele venha? Você está disposto a pagar o preço de ser um caçador de Deus? Você quer ser um caçador de Deus? Escreve aí. Eu quero ser um caçador de Deus. Ou não escreve nada se você está na dúvida. Porque aquele que caça a Deus, de fato, ele sabe que vai ter momentos de grande quebrantamento, de grande temor, de grande dor. Tá? Por quê? Porque nós somos carnais também. E a carne precisa o quê? Sentir. Né? No mundo, né? Quando querem que as pessoas obedeçam, aí a gente não fala assim, tem que doer no bolso, não é assim que fala? Né? Tem que doer no bolso para sentir, né? No mundo não é assim que falam? Pois é. Na vida espiritual, na vida do cristão,
tem que doer na alma pra gente sentir. É na alma, tá? Não é no espírito. O espírito, ele é a essência divina, pura, certo? É quem nós somos de verdade, tá? Olha só a Marisete aqui colocando, eu quero ser um caçador de Deus. Amém! Que o Senhor te dê graça e te ajude neste processo, porque se você está se levantando para ser caçadora de Deus, se prepare. Ele vai se apresentar, mas também é presença do Senhor que você vai agarrar e não vai largar mais. Amém? Então, ser esse caçador de Deus exige de nós, sim, essa transformação. O A.W. Tozer preocupava-se com a falta da santidade na igreja, porque quanto menos santo, vê se você entende, eu não quero Deus nessa área, né? Aí, automaticamente, eu perco o temor. Quando eu começo a perder o temor, o que eu vou fazer? Eu começo a não me preocupar mais com santidade, porque se eu não tenho temor, eu não vou me preocupar em ser santa, tá? E aí é aquilo que eu sempre comento, né? Quantas pessoas às vezes já falaram pra mim, você leva a sério demais as coisas, né? Não é bem assim, né? Deixa o ônibus passar. O ônibus passando. Não é bem assim, né? Você está sendo muito rígida. Quando eu aceitei a Jesus, né? E foi meu esposo que me ganhou para Jesus, ele é meu pai na fé. Imediatamente eu já fui batizada nas águas, já fui consagrada aos cargos que precisava ser consagrada para poder dirigir a igreja com meu esposo. Então foram meses, entendeu? Não chegou a ser anos. Foram meses, né? Em poucos meses. Gente, olha, em 6 meses eu já tinha aceitado a Jesus, fui batizada nas águas e fui dirigir a igreja. E Deus levantou uma missionária na época e disse que Deus tinha pressa comigo, né? Que eu ia passar por essa experiência, e foram aí quase 15 anos dirigindo igreja, né? Com meu esposo. Foram mais de 10 anos. E o que acontece? Todo esse período, né? Nós vimos a igreja, certo, passar por todo esse processo. E Deus, quando Ele me chamou, eu confesso que eu realmente peguei no pé, né? Não, eu digo assim que eu não tive o primeiro amor, né? Aquela coisa da alegria que Deus me deu agora, um renovo no meio do câncer de mama, coisa doida, né? Foi no meio do câncer de mama que Deus me deu o renovo, que Deus me deu esse prazer desse primeiro amor, aquela alegria e tal. Mas lá atrás, quando eu aceitei a Jesus, eu fui bem dura. Só que com uma mentalidade e uma preparação emocional que não condizia. Então, não, vamos dizer assim, eu fiz ali o que, né, eu achava que tinha que ser feito, cobrei o que tinha que cobrar, mas eu não tinha o preparo, que hoje eu me sinto mais madura e eu estou muito longe, se Jesus não voltar até lá, né, estou muito longe do que eu vou alcançar daqui a 10, 15, 20 anos. Então, eu ainda sou muito imatura, né, comparado com a Angelita daqui a 15, 20 anos que seja. Entende o que eu tô falando? Tá? Então, essa coisa da santidade é muito interessante. Realmente a igreja, ao longo de todos esses anos, né, a gente percebe que afrouxou, né, na santidade. E ele comenta assim que observou que o anseio por uma vida espiritual estava perdendo espaço para o mundanismo. Então, antes de eu querer ser espiritualmente melhor, eu quero prosperidade, eu quero mostrar. Às vezes não é por causa da salvação do familiar, não, é mostrar para os outros que a minha família é santa. Então, Senhor, salva o meu filho, salva a minha filha, né? Tira dessa situação. Mas muitas vezes, gente, isso que eu tô falando é por experiência
própria, porque eu passei por isso mesmo, e experiência de atendimento, né? Quantas mulheres, por exemplo, né, de Deus, têm às vezes vergonha, tá? Porque os seus filhos ou o seu marido não estão nos caminhos do Senhor. Ou fingem que estão indo para a igreja, mas estão fazendo besteira, tá? Então sentem verdadeira vergonha. Então, assim, você entende o que ele está querendo dizer aqui? A preocupação não é exatamente ter uma vida espiritual boa, não, elevada, santa, não. A preocupação é: vão tirar sarro de mim, vão me julgar, vão falar mal de mim, entendeu? E aí, o espaço da preocupação em se ter uma vida espiritual, tá? Melhor, né? Foi ocupado pela preocupação com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, entende? Então, meio que se perdeu aí. E nesse ambiente mundano, que isso é um ambiente mundano dentro do cristianismo, tá? Não existe avivamento. Esquece, não vai ter avivamento, tá? Então, uma igreja que não se volta a buscar a Deus e buscar a Deus, esquece, não é acordar na madrugada, não é nada disso, é mais profundo. Buscar a presença do Senhor é confessar pecados, pecados escondidos, entendem? Tá? É confessar que tem coisa errada. Não é fácil, certo? Por isso que eu falei para a irmã, ser um caçador de Deus exige de nós muita disposição. E ter a presença de Deus é nítido para quem chega perto. Quem tem presença de Deus é nítido. No mundo as pessoas dizem assim: eu não sei o que ela tem, eu não sei o que ele tem. Ele e ela, essas pessoas são diferentes. Eles não sabem explicar, porque eles não experimentaram ainda. Mas quem já entrou no Santo dos Santos uma vez, né, sabe o que é, entende? O temor a Deus é a base de toda sabedoria. Já está escrito, Deus já nos falou, né? E respeitar e reverenciar a Ele é fundamental. Fundamental. Lembra que eu falei que eu dei uma introdução falando sobre essa questão da irreverência, né? Na geração. Então, a humanidade, nós estamos no ano de 2025, certo? E antes de Jesus, já muitos, né? Já tinha se passado muitos anos. Então, em todo esse tempo, Antigo Testamento, Novo Testamento até hoje, né? Sempre a Terra passou por períodos de mudança de comportamento radical, muito radical. Então, quem aí lembra da escola, né, que a gente estudou lá em literatura, não foi? Lembra? Que tinha renascentismo, romantismo, classicismo, lembra? Essas coisas, né? Ficou muito marcado para mim na época que eu estudei e hoje Deus está me mostrando que são os ciclos que a Terra passa, certo? Tivemos a Revolução Francesa, né? Que liberdade e tal. Tem até um filme que fala sobre isso, não é filme cristão, é um filme que fala sobre a Revolução Francesa. E que foi muito marcante, os anos vão passando e aí vai tendo essas mudanças, entende? Então, assim, nós passamos por várias mudanças e sempre nessas mudanças a tentativa maligna de se trazer a irreverência como algo legal. Por quê? Porque você não tem livre-arbítrio, tá? Você não tem livre-arbítrio.
entendeu? Faça a sua escolha, seja irreverente. Só que o ser irreverente é justamente esse, que não reverencia, né? E aí o Tommy, ele escreveu assim, né? Não tenho medo de Deus, eu o amo, mas tenho agora um respeito por sua glória e santidade que eu não tinha antes. É verdade. A gente ama Deus, certo? Não temos medo dele. Mas hoje, quando ao entrar numa igreja ou ao tirar um período de oração, mesmo em casa, não importa aonde nós estamos, nós entendemos que a glória dele e a santidade dele exige um respeito muito maior do que tudo que a gente já teve. Por isso que no começo do capítulo ele faz uma citação do Tozer que fala assim, né? Você, ao entrar na igreja, ele faz uma pergunta, você ao entrar na igreja, você abaixa a cabeça? Porque sabe que está pisando num lugar santo? Você ao subir ao altar para louvar um hino, você tem reverência? Você sente o temor? Entendeu? Você, quando vai cumprimentar um diácono na porta, um obreiro, seja como for chamado o cargo na sua igreja, não importa. Você vai cumprimentar os irmãos, você sente um temor? Porque você está carregando um testemunho. Aí é roupa, é maquiagem, é tudo. Tá? O que você está comunicando. Testemunho de vida. Você veio xingando as crianças no meio do caminho, e aí quando chega na porta da igreja, tá tudo bem? Entendeu? É isso que eu tô falando. Você em casa, onde ninguém estava vendo, só Deus estava vendo. E você estava atribulado. E aí quando você pisa na igreja, tá tudo bem? Entende? Por isso que lá antigamente fala-se que nas igrejas mais tradicionais, né, pisava-se na porta e muitos caíam endemoninhados. Né? Por quê? Porque a presença de Deus naquele lugar e na vida daqueles obreiros e na vida daquela gente toda ali dentro causa uma força tão grande que chega a impactar a carne. Tá? E a gente sabe que o mundo invisível, tá? Energético existe, não é fantasia, não é esoterismo, não. Existe esoterismo, né? Mas existe uma força magnética, né? Que já foi comprovado cientificamente, que é a questão do pensamento, né? E a própria palavra, ela dá respaldo para isso, tá? Para que a gente entenda que sim, que, por exemplo, hoje nós entendemos que, vamos supor não, é real, uma pessoa depressiva, ela emana, tá? Em um raio de 2 quilômetros a sua tristeza, a sua dor. São 2 quilômetros. Então, todo mundo que estiver perto de alguém depressivo corre o risco de ficar depressivo também. Imagina morar com uma pessoa depressiva. Murmuradores, certo? E aí vai. Todas essas pessoas, elas criam um campo. Por isso que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nos rodeiam. Estou falando essas coisas por causa da questão da santidade, do poder e do peso da glória de Deus. Tá? Para você entender. O Tommy, ele cita assim, nesse capítulo 6, né? Cuido em fazer 2 orações antes de ministrar. Primeiramente, dou graças, obrigado, Senhor, por vir estar conosco, né? E então suplico, por favor, permaneça aqui, Senhor. Então a gente agradece porque Deus está aqui e, Senhor, fica conosco, né? Então é uma oração fundamental. E aí ele cita a sunamita, que faz lá o quarto para o profeta Elias. Lembra? Tá em 2 Reis, capítulo 4. Você lembra dessa sunamita?
é estéril, ela preparou um quarto para o profeta Isaías. E ela foi recompensada com um filho. Então ela era estéril, ela foi recompensada com um filho. Então, quando ainda na infância Satanás o levou, Deus mandou o profeta ressuscitá-lo. Entendeu? Ela fez por Deus e para Deus, tá? Exatamente aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Ela fez um quarto para o profeta sem saber o que ia acontecer. Tem gente que leva isso ao pé da letra, então hoje em dia as pessoas estão mais temerosas em relação a isso, de receber qualquer pessoa na sua casa e botar para dormir, né, dentro de casa. Infelizmente, eu como terapeuta, né, eu sei bem que o número de casos de crianças que foram violentadas, pessoas estranhas colocadas dentro de casa, muitos pela própria família, sim, né? Mas, por que eu estou comentando isso? Porque teve muita gente que levou isso daqui ao pé da letra no sentido de botar qualquer um, né? Nem sabe o histórico da pessoa, né? Dentro de casa. Ela poderia ter ficado insegura. Era um profeta, né? Ela provavelmente já tinha ouvido falar nele, sabia que ele era profeta, né? Mas ela fez um quarto para ele, né? Tudo bem, ela fez um quarto, ainda foi mais discreto. Entende o que eu tô falando? Então, assim, tem muita gente que confunde. Então, precisamos de discernimento. Sempre falo aqui sobre discernimento. Precisamos discernir. Essa mulher discerniu que de fato era um profeta e ela tinha que fazer aquilo sem saber o que Deus ia realizar através da vida desse profeta. Amém? Amém. O meu esposo, né, falou aqui, glória a Deus, acredito que o dobrar os joelhos quando chega na igreja é também um gesto de respeito, né, e temor, né? E de fato, né? Então, quando a gente chega na igreja, nós temos esse hábito, se tornou um hábito. É um hábito, mas que tem um fundamento, né? Não é uma prática exterior sem fundamento. Antes de eu aceitar Jesus, eu era espírita de Allan Kardec e fala-se muito, pelo menos falava-se lá, muito sobre as práticas exteriores. Eu entendi, tem muita coisa que eu retive, porque realmente foi um aprendizado bom em algumas coisinhas, né? E isso me chamou muito a atenção, tanto é que eu analisei e observei muito isso na igreja. Né? O que é hábito exterior? Tem pessoas que acham que só de dobrar o joelho, né, tá tudo bem. E não é bem assim, né? Porque aí se torna apenas um hábito exterior, né? Uma prática exterior. Não, é uma reverência. Então eu aprendi essa questão do dobrar o joelho. Não que se a outra pessoa não dobrar o joelho, ela não está sendo reverente. Não, né? Eu não posso julgar ali a outra pessoa, mas eu me sinto reverenciando ao Senhor, dobrando o meu joelho. Então deixa eu dobrar, né? Já fui em igreja que as pessoas têm raiva de quem dobra o joelho, porque acha que é uma prática exterior. Igreja evangélica, né? Que acha que é uma prática exterior e olha para você estranho porque você tá dobrando seu joelho. Ué, né? Mas tudo bem. Bom dia, Maria Tereza, que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor. Então, continuando aqui, porque tem bastante coisa e o tempo passa rápido, e hoje eu já comecei meio tardinho, né? A palavra de Deus me assegura que quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes. Então ele bate muito nessa tecla, nesse capítulo, né, o Tome, né? Sempre nasce algo novo e precioso, transformação. Não tem presença de Deus onde não tem transformação, esquece, não tem. Aquilo que é bom pode ser o pior inimigo daquilo que é melhor. Tá? Então, aqui ele está falando sobre o ser apático, sobre o. Não é apática a palavra. Se conformar, o conformismo. Né? Não, tá tudo bem, time que tá ganhando não se mexe. Não, tá tudo bem aqui. Não, minha igreja é ótima, a situação aqui tá ótima. E não tá. Precisa de transformação. Né? Então, aquilo que é bom pode ser o pior inimigo daquilo que é melhor. Então, não se conforme.
né? Ó, a Maria Teresa está falando, não, Deus não resiste a um coração quebrantado. É isso aí. Ele não resiste, ele vem, ele chega perto, ele abraça, ele se faz presente, né? É irresistível para ele, porque ele fez a gente para ser assim, quebrantado, com temor, né? Por isso que não existem filhos prediletos de Deus, mas existem filhos mais achegados, com certeza, né? No capítulo 13 de 1 Crônicas, né, a palavra de Deus nos diz que após a coroação de Davi, né, como rei e a derrota dos filisteus, Davi ele decidiu trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. E lá em Gálatas 4:26, Paulo ele faz uma analogia, né, quando ele fala de Jerusalém, Jerusalém lá de cima, né, como nossa mãe, né? Então, essa é a cidade espiritual ou habitação de Deus, né? Então ele faz essa referência. O Senhor, ele quer que a sua glória esteja na igreja e que seja visível para o mundo. Que todos no mundo vejam que a presença dele está ali. E não é o volume da música, não são os holofotes ligados na calçada. Não. Não é o arzinho gelado do ar-condicionado pegando quem passa na calçada num dia de verão quente, insuportável. Não. Né? É a presença de Deus que de longe corações são aquebrantados. Isso é fantástico. Eu já senti isso já em muitas igrejas, né? E isso é muito bom. Mas a gente sabe que existem muitas e muitas e muitas outras que isso não existe, né? Que não existe a presença de Deus. O neto do velho sacerdote Eli, né? Permanece como um ícone de ausência, tá? Da presença de Deus. Que neto era esse? Era o filho de Finéias. Finéias era um dos filhos do profeta Eli, né? Que lembra que Eli tinha 2 filhos e aí eles profanavam lá as coisas santas do tabernáculo, do templo, né? E aí eles não morreram, né? E eles tinham o Finéias tinha um filho que ia nascer, né? A esposa estava grávida. Olha que interessante que o Tommy percebeu e é fantástico isso, porque tá escrito mesmo e às vezes poucas pessoas percebem. E qual era o nome dessa criança? Quem lembra? Nem sei se, né? Vai ter gente que vai lembrar. Qual era o nome dessa criança? Que nome que essa mãe deu para essa criança? Porque morreu o pai, que era o Finéias, né? E o Ofni. Eram os 2, né? Filhos de Eli, que profanavam o tabernáculo, né? E Eli morreu, certo? Qual foi o nome que essa mãe deu para esse bebê? Quem lembra? Icabote. Icabode. É Icabote. Icabode. O que é Icabode? Qual é o significado de Icabode? A glória se foi. É que forte, né, isso? A glória se foi. Ela entrou naquele trabalho de parto, né? Assim que ela soube que a arca foi tomada. Entendeu? Então, provavelmente essa criança nasceu talvez um pouco prematura, né? A arca estava sendo tomada pelos filisteus. O marido morreu, o sogro morreu, lembra? Então, havia pecado dentro do templo e aconteceu tudo isso e a arca foi levada. E aí ele faz essa alusão, ele vai comentar, né, que quem nós somos, né, ou o que nós queremos, Icabote ou Cabode, né, que é a glória de Deus. Ele menciona sobre Davi, a importância de Davi, porque lembra, acabei de falar, capítulo 13,
de 1 Crônicas, que mostra, que fala que Davi decidiu ir atrás da arca, né? Pegar a arca de volta. Então, Davi, ele queria viver, né? Sob a sombra da glória de Deus. Amém? Então, ele tomou essa decisão. Saul, lembra? Porque tinha Saul, tinha Davi, né? Saul não foi o rei escolhido pelo povo? Bonitão, tal, grandão, não era assim? O povo não queria um rei, eles escolheram, decidiram, vai ser Saul, né? Só que Saul não estava, né? Ele tinha sido dado por Deus, mas ele perdeu, né? Aquela condição porque ele fez escolhas ruins, né? Ele colocou outras coisas no lugar de Deus, tá? Então, Saul, ele foi um rei segundo a carne, né? Porque o povo estava pressionando, né, Deus para ter um rei, né, em Israel. E Davi foi um rei segundo o Espírito, que aí Deus mostrou, olha, esse aqui sou eu que estou levantando, tá? Não são vocês que estão escolhendo, sou eu que estou levantando. E Saul, ele perdeu muito rápido o mandato dele de rei, né? Por quê? Porque o governo dele começou a direcionar para agradar a homens e não a Deus. E não é isso que acontece na nossa vida pessoal e na vida da congregação, da igreja, do corpo. Se nós passarmos o nosso tempo tentando agradar aos homens do que a Deus, nós perdemos, tá? Esse mandato, né? Então, quando Deus tirou o reinado das mãos de Saul, né, ele colocou nas mãos de Davi. Tá lá em 1 Samuel 28:17, tá? E aí este disse através de suas ações: não usaremos caminhos humanos para buscar a Deus. Davi falou isso. Nós não vamos usar caminhos humanos para buscar a Deus. Amém? E continuando lá, já na página 71, né, do livro Caçadores de Deus, ele já inicia falando sobre a questão da aparência. A aparência já não importa mais. Deus está dispensando a graça e a glória dele para os que têm sede e fome. Tem sede e fome de Deus? Não foi assim com Jesus. Jesus veio para o povo, certo? O povo escolhido. O povo escolhido não quis, né? E aí então ele abraçou todos que tinham fome e sede, que iam atrás dele, que queriam ser curados, que queriam sentir a presença de Deus. É isso aí. Então Deus, ele não se faz presente porque a igreja é bonita, porque aquela mulher crente parece ser super crente, aquele homem crente parece ser super crente. Não, não é por causa da roupa, não é por causa da fala, não é por causa da expressão, entendeu? Tipo, ai, a pessoa fala toda pomposa, tudo certinho, ai, aquele que fala errado, ai, aquele que fala gírias. Sabe? Tem gente que tem preconceito. Tem crente com preconceito de outros crentes. Crentes que tem preconceito porque o outro fala, mano. Entendeu? Não é porque a pessoa falou, mano, olha isso. Né? Às vezes pregando, não é? Fala, mano, ué. É com isso que Deus está preocupado? Não. Você precisa rever aí os conceitos. Não é com isso que Deus está preocupado. Ele quer saber quem tem fome e sede dele. É ali que ele quer derramar a glória dele. Tem igreja que na placa só falta escrever assim: Deus, persona non grata. Tem igreja que só falta colocar isso na placa. Porque se vier alguém famoso, as portas estão abertas, o púlpito está livre. Mas Deus vem trazer quebrantamento, arrependimento. Deus vem trazer cura, né, da alma, certo? Vai parar de fazer um monte de coisa que faz de errado. Não, persona non grata, né? A presença de Deus pode atrapalhar o horário.
Gente, eu tô falando isso, é óbvio que não é assim né, as claras, não é assim na cara, né? É subentendido. Por quê? A presença de Deus está marcante e a pessoa está mais preocupada com o horário do que com a presença de Deus. O que é isso? Entendeu? Isso não existe. É óbvio que o culto tem que ter decência, horário para começar, né? Começo, meio e fim, né? Tem que ter, vamos dizer assim, tem que ter, né? Mas precisamos ter discernimento, né? Então a nossa programação humana, ela não deve se sobressair, né? A importância da presença de Deus e a reverência a essa presença, né? Querem a arca da presença de Deus de volta à igreja, mas será que querem Deus, né? Então fica uma coisa meio confusa, né? Em meio à presença de Deus, tudo que eu faço perde a importância. Tudo. Tudo que a gente faz perde a importância, né? Ao invés de ficar buscando a unção, nós deveríamos buscar a manifestação da presença de Deus. Aqui ele começa a falar sobre unção, tá? Unção. A unção, ela está mais ligada à nossa carne, está mais ligada nas coisas aqui da terra do que, de fato, à glória de Deus, tá? Aí a pessoa fala, uai, mas Angelita, eu percebo que tem pessoas que têm unção, né? Que tem unção. Talvez você precise também rever o que você entende por unção e o que você entende por presença de Deus, tá? Muitas vezes as pessoas buscam mais a unção. A unção, ela capacita a carne. Então, uma pessoa com unção, ela consegue falar para milhões de pessoas. E as pessoas ficam assim. Ela tem unção, porque ela cativa. Então tem mais a ver com a carne. Ela está capacitando a carne dela para estar no controle daquela situação. Para ela louvar, para ela pregar melhor. Entendeu? Tá? Mas a glória, ela consome. O que? A carne. Ela consome. Então que a gente esteja à busca da glória. A glória, ela consome a nossa carne, certo? Então que a gente esteja mais em busca da glória de Deus, entende? Davi lembrou-se do relacionamento íntimo que ele tinha com Deus nos campos de seu pai, né? Olha que interessante. Antes de Samuel chegar lá na casa de Davi, né? Falar com o pai dele e tal, Deus já estava falando com Davi nos campos, né? Então, Deus já tinha relacionamento. Davi já tinha intimidade com Deus. Aí lá em 1 Crônicas 13, versículo 2 e 3, né? 2 e 3, fala assim: E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque os dias de Saul não nos valemos dela. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. É bem profundo, porque em tempos de preocupação em si, agradar aos homens, que era o que Saul representava, não tinha a presença de Deus. E Davi aqui é movido pelo desejo da presença de Deus e de trazer todo mundo. Né? Ó, vamos todo mundo lá atrás da presença de Deus. Levitas, sacerdotes, todo mundo, vamos lá. Entendeu? Podemos ter um belo templo, um tabernáculo, mas precisamos de Deus. Então, ele cita aqui que não é que a igreja não pode ser bonita e aconchegante, ter um ar-condicionado, uma cadeira estofada, né? Como eu fico feliz de ver as igrejas por onde nós passamos prosperando,
com cadeiras estofadas, confortáveis. Como é gostoso ver que Deus está suprindo a necessidade daquelas igrejas. É lindo ver elas com ar-condicionado. Tudo isso é maravilhoso. Não tem problema, gente. A questão é, existe fome da presença de Deus nesses lugares? Tá? Algumas vezes você precisa admitir que algo está faltando e então empreender a viagem para recuperar a arca. Foi o que aconteceu com Davi. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, é a arca. E então ele começou um empreendimento, ele começou o quê? Uma busca, certo? Uma caçada. Vamos pegar a arca. Os fariseus, eles não reconheciam suas falhas, imperfeições ou algo que estivesse faltando. Será que nós somos fariseus e não reconhecemos que está faltando alguma coisa? Entende? Porque não é os fariseus não eram assim. Eles não reconheciam suas falhas. Que? Nós? Quantos fariseus a gente conhece? Ou quantas vezes nós já fomos fariseus? Ou será que não estamos sendo? Não reconhecendo nossas falhas. Falando de terapia um pouquinho. Quantas vezes as pessoas falam assim, Angelita, atende o meu filho, atende a minha nora, atende meu cunhado, atende não sei quem. E aí a primeira coisa que eu pergunto, ele reconhece, ela reconhece que precisa mudar? Porque se a pessoa não reconhecer, não tem como atender. Né? É a mesma coisa. Se eu não reconheço que falta a presença de Deus na minha vida, se eu acho que eu tenho a presença de Deus, não, tá tudo bem. Conformismo. Eu não vou atrás. Eu não vou buscar. Em 1 Crônicas, ainda, capítulo 13, no versículo 5, 6. Reuniu, pois, Davi a todo Israel para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Tá? Então começou a caçada, né? Em 2 Samuel 6, do versículo 3 ao 10, aí eu tenho que ler, gente, para vocês entenderem, né? Amém, Marisete, glória a Deus. Me fortalece também. A Marisete está falando aqui que Deus te abençoe. Cada live que assisto me fortalece. Amém. Glórias ao Senhor. 2 Samuel 6, versículo 3 ao 10. Presta atenção. Tá? Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Chegou o teu momento de você caçar. Aonde está a arca? Eu preciso ela de volta. Tá? Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, lembra bem de Uzá, tá? Grava esse nome. Filhos de Abinadab guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Eles iam dançando, entendeu? Comemorando. Com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Imagina carregando a arca e aquela festa na frente. Entendeu? Era esse o cenário. Aí quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. Por quê? O que aconteceu? Não foi porque ele ficou com vontade, ai, deixa eu tocar. Não, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Tá assim na palavra. Entendeu o porquê da introdução? Irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Irreverência porque não teve reverência. Obediência. Tá?
Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Davi ficou chateado. Ai, mas o que está acontecendo? Mas ele ia deixar cair no chão? Nós estamos conjecturando, tá? Não é o que está escrito aqui. E chamou aquele lugar de Perez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse. Aí ele ficou com temor, né? E aí ele falou: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ele ficou com medo. E não, deixa a arca aí na casa do Obed-edom, né? Deus, eu acho que não está querendo que eu carregue essa arca. Não, 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 tá estranho esse negócio. Como é que ele mata o homem? Meu Deus. Entendeu? A confusão. Porque os bois tropeçaram. Aí ele vai começar a falar sobre pedras no caminho. Então aqui nesse capítulo ele começa a falar, tanto é que o próximo subtítulo é a pedra no meio do caminho. Tá? Talvez você já tenha escutado essa pregação. As pedras no caminho nos forçam a diminuir o passo e perguntar, é assim mesmo que se faz? Que pedras no caminho são essas, gente? Você está no meio da tua caminhada no teu ministério, tá? E aí começa a acontecer uns tropeços, tá? Nós, eu e meu esposo, estamos num período da nossa vida ministerial importantíssimo, estamos caminhando. E aí tem acontecido algumas pedras no caminho. Que pedras no caminho são essas? Que às vezes causam dores no corpo, né? Eu tenho resquícios ainda da quimioterapia. E aí tem dia que eu acordo que é só pela misericórdia de Deus, é dor de cabeça, é dor no corpo, é menopausa que foi antecipada, um monte de coisa. Eu tô falando do físico. Meu esposo também cheio de dores no corpo, tá com problema no calcanhar e tal. São as pedras no caminho. Né? Pessoas às vezes que vêm, que tentam atribuladas, vêm tentar atrapalhar, são pedras no caminho. E aí a gente diminui o passo. Aqui eles pararam, eles tiveram que parar, meu Deus, Uzá segurou a arca, imagina, que coisa. E aí você diminui o passo, às vezes você até para e pergunta, é assim mesmo que tem que fazer? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Então, Deus, ele permite que essas coisas aconteçam. Tem pedras que ele mesmo coloca ali, mas é que a palavra diz que ele não nos tenta, não é para nos tentar, tá? É para realmente nos exercitar, tá? E aí ele esperava uma atitude de usar, né? Não era aquilo que era para fazer. Entendeu? Aí, bom, a gente está falando de Antigo Testamento, né, gente? Mas hoje, Deus ele continua, né, nos mostrando e tratando. Hoje é o que a gente fala de tratar de Deus. Vivemos um tempo da graça, mas somos tratados por Deus, né? Deus espera que quem carrega a arca seja santo. Muitos pregadores falam usar não era santo, não estava preparado. Né? A glória de Deus abateu a carne que se aproximou viva da sua presença, e Uzá foi morto instantaneamente. É isso que a glória de Deus faz. Nesse episódio existe um aprendizado nesse sentido. Tá? Somente os mortos podem ver a face de Deus, e somente a carne que passou pelo arrependimento pode tocar a sua glória. Não tem como tocar a glória de Deus se não houver arrependimento. O arrependimento é o confessar, né? É o se arrepender, confessar e deixar, porque aí a gente alcança a misericórdia, né? Então tem que se arrepender, tem que confessar e tem que deixar. Esse deixar é que é. Porque a carne se acostuma. Entendeu? É gerado hormônios de alegria e prazer, dopamina, no nosso corpo. E abrir mão desses hormônios, mas não é para não ter mais, porque neurologicamente a gente pensa que não vai ter mais, né? Não, é você substituir.
Então dá para ter dopamina. No mundo você vai ter dopamina, certo? Com música, com festas, com bebidas, com falações. A dopamina e a ocitocina ela é produzida. Mas dá para ter dopamina e ocitocina dentro da igreja sem que com isso esses hormônios sejam mais importantes do que a presença de Deus. Entendeu? Como é que é desafiador? Então eu me arrependo, eu confesso e deixo. Eu preciso deixar. Deixar de praticar aquilo, colocar outra coisa no lugar e esta outra coisa que não seja mais importante do que Deus. Ah, Deus pode me gerar, sim, todos os hormônios da alegria para satisfazer também a minha carne. Mas aí a gente precisa estar realmente numa vida de santificação. Sentir prazer e alegria e regozijo num jejum, por exemplo, um jejum santo, né? Não estou falando jejum de jejum intermitente, né, da ciência, não, é jejum, né, de santidade. E ai, quanta alegria! E a barriga roncando, né, é desafiador. É isso que Deus quer. Os líderes, que eram submissos a Deus, agiam no poder e autoridade do Senhor. E se você não fez nada de errado enquanto o pai esteve fora, você não precisa ter medo. Certo? Não fez nada enquanto estava fora. Tá? Deus, né, é como aquele pai, olha, estou indo ali, já volto. Fica quietinho aí. Entendeu? Tá tudo bem. Ele vai voltar. A presença dele sempre será constante, né? Ele não visitava Adão e Eva todo dia no jardim, entendeu? Por quê? Fica quietinho aí, faz as coisinhas de vocês, fica quieto, daqui a pouco eu volto. Não foi? E aí, quando fizeram coisa errada, isso o Tommy não fala aqui, eu que tô falando porque o Espírito Santo tá falando. Quando fizeram coisa errada, aí a presença de Deus veio e foi a última vez, né? Ele só continuou guardando e tal, mas eles já não podiam mais ficar no lugar santo, no paraíso, entendeu? Davi decidiu cancelar a viagem para Jerusalém e deixar a presença. Foi nesse momento aqui de 2 Samuel que ele agora temia na casa de Obed-edom, próximo a Gate. Então, era uma antiga fortaleza filisteia, né, Gate, e Obed-edom estava lá, né, ele era o geteu, né. A arca permaneceu ali por 3 meses, foram 3 meses que a arca ficou lá com Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom juntamente com a sua família e as suas posses. Gente, aonde há a presença de Deus, existe bênção, cura, prosperidade. Entendeu? Aí você fala, mas Angelita, você não falou que a presença de Deus ela causa quebrantamento? Tá, você vai ser quebrantado, você vai se arrepender, confessar e deixar, alcançar misericórdia, vai ter a presença do Senhor e Ele vai te abençoar. Simples assim. E então todo mundo nasceu para ser abençoado? Aquele que obedece os seus mandamentos, né, segue os seus preceitos, faz tudo direitinho, todas as bênçãos correrão atrás dele e o alcançarão. Deuteronômios 28. Se a pessoa precisa ter um histórico de vida que é testemunho, que é o testemunho que ela carrega pela caminhada dela cristã, Deus ainda assim supre com todas as necessidades, traz a alegria que ela necessita. E eu conheço mulheres e homens que recebem um salário mínimo, por exemplo, e vivem muito bem, e ainda viajam, passeiam e comem bem. Aí você fala, mas isso daí é propaganda, isso daí é política. Não, não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. A gente sabe da realidade da nação, do mundo inteiro, tá pegando fogo. E a gente sabe que tem gente que com muito dinheiro tá sofrendo, entendeu? Com tudo isso, e gente com pouco dinheiro não tá. O que é isso? São as bênçãos de Deus que correm atrás e realizam, tá? E aonde estava a arca? Na casa de Obed-edom. 3 meses de fartura, 3 meses de regozijo. Aleluia!
Glória a Deus. Davi, ele tinha mudado os planos dele, os métodos dele, porque o peso da presença de Deus rompeu com ele, né? Quebrou ele, quebrou as pernas de Davi. E aí Davi pensou, isso é um assunto sério. É sério isso. O que a gente está fazendo? Será que eu sou a pessoa indicada para isso? Porque senão ele não teria deixado na casa de Obed-edom, tá? Não teria. Aí, lá na página 75, já estamos acabando, tá? Tem ainda mais umas partes, mas eu vou terminar, mesmo que passe bastante do tempo. Aí depois, se você quiser, depois você assiste, vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Olha só, você está disposto a pagar o preço? Existe um preço a ser pago, tá? É aí que a gente se pergunta, será que nós somos as pessoas mais indicadas, tá? Para essa tarefa? Será que isso é o que realmente a gente quer? Foram as perguntas que, né, eu comentei. Quando os bois tropeçaram nas pedras, a arca caiu, Uzá foi segurar. Eu fico imaginando a cena. E aí, Uzá morre. Meu Deus. Meu Deus. Será que a gente está fazendo tudo certinho, do jeito que Deus quer? Aí o Tommy escreve assim: devo avisar-lhe que a glória de Deus, a manifestação da sua presença, pode ferir o corpo da igreja local. Né? Deu para entender? Pode ferir. Pode. Porque traz questionamento. Né? Não um questionamento de Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Não, é Senhor, será que eu estou fazendo o que o Senhor quer? Entendeu? Tá dando para entender? Aí ele cita aqui um pastor ungido se aproximaria da sua congregação com muita bondade e diplomacia. Aí ele diria assim: eu achei fantástico isso aqui. Se vocês não estão dispostos a buscar a face de Deus com seriedade, então procurem outro lugar. Já pensou o pastor falando isso? Se não se agradam em servir ao Senhor ou estão incomodados com a manifestação de Deus, porque a presença de Deus causa incômodo, é melhor procurarem um outro lugar aonde haja menos fome de Deus, para que vocês possam então ficar lá. Por muito tempo fizemos tudo do nosso jeito. Se vocês quiserem permanecer como Saul, no conformismo. Se estão satisfeitos em colocar Deus numa caixa, limitando-o a seus programas e procedimentos, a rotina, né? Por favor, procurem outro lugar. Devo adverti-los que a pedra no meio do caminho até agora a nos dizer está agora a nos dizer que não será possível continuarmos assim. Entende? Voltando, tinha pedras no meio do caminho, os bois tropeçaram, Uzá foi segurar a arca que tombou e Davi pensou: não, do jeito que tá não dá para ir, vamos ter que parar. Isso, em outras palavras, é o arrependimento genuíno, é algo que muita gente não consegue suportar. O que vão pensar? Entendeu? O respeito pela glória de Deus marcou aquelas vidas, né? Então, imagina todo aquele povo, todo mundo cantando, dançando, gritando, louvando a Deus, Davi lá no meio, com a harpa na mão, tudo feliz porque estava carregando a arca. E aí, acontece o que aconteceu. Então, o respeito pela glória de Deus marcou aquele povo, aquelas vidas, né? E provavelmente quando souberam, né, que aí Davi tomou a decisão, eles levaram a arca para Obed-edom, né? Pensaram, sorte para Obed-edom. Acho que pensaram, Obed-edom tá lascado, vai ficar com a arca na casa dele. Quem ficou surpreso? O povo, que viu Obed-edom sendo abençoado, né?
Davi pensou: não sei se realmente quero que a arca volte a Jerusalém. Ela pode nos matar a todos. Mas, nos 3 meses seguintes, ele recebeu a notícia de como Deus estava abençoando Obed-edom. Aleluia. Ó, meu esposo está escrevendo aqui. Esse é o nosso maior problema, porque nós, por muitas vezes, queremos a presença de Deus fazendo as coisas da nossa maneira. E Deus aqui está nos ensinando de forma clara de que a presença de Deus não se submete a nosso formato, mas sim a um modo operante dele. É fato. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso, né? Na segunda vez, aí aqui é interessante, porque este é o momento da mudança, tá? Tem o ápice da mudança. Na segunda vez, Davi fez o que deveria ser feito no começo, porque aí ele foi buscar a arca lá em Obed-edom, né? Ele estudou nas escrituras como Deus se moveu anteriormente. E aí, como a arca foi transportada de um lugar para o outro nos tempos de Moisés? Como será? Aí ele foi estudar. Já tinha Bíblia, né? Existiam os pergaminhos, existiam as escrituras, certo? Tem até um meme que fala assim, naquele tempo Davi não teve que ler muita coisa, porque era só até o tempo dele. Hoje a gente tem um monte de coisa para ler, né? Graças a Deus, né? Não estamos desamparados. A Bíblia é grandona, né? Mas lá Davi, naquele tempo, foi estudar, assim, como é que foi? Deixa eu ver, Moisés carregou, deixa eu ver como é que carrega. E aí ele percebeu pela primeira vez na vida dele o quê? Os paus para serem colocados nas misteriosas argolas nos 4 cantos da arca. E aí você fala assim, não acredito que Davi só foi perceber as argolas e aquele pau. Por quê? Para não tocar na arca. Era assim que eles carregavam. Ah, glória a Deus, finalmente descobriram. Então, foi assim. Davi precisou estudar o passado. O passado, como Tommy fala aqui no livro, não é para a gente ficar se alimentando da glória de Deus vivida no passado. Não. Vivendo de migalhas. Não. O passado ele serve para nos edificar. Olha que maravilha. Olha o que Deus fez lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Tão famosa a Rua Azusa, não é? Ele menciona sobre a Rua Azusa aqui. Que não é para gente ficar vivendo o avivamento vivido. Não. É para nós clamarmos e buscarmos o avivamento hoje, agora, na nossa vida. Aleluia. Queremos mais do que a sua visitação. Nós queremos que ele permaneça. Queremos o seu cabode, não o seu icabode. Icabode, lembra? A glória se foi. Não, nós queremos o cabode. E cabode era o neto do profeta Eli, né? Queremos que a sua presença se manifeste e fique entre nós. Quando você colocar a glória de Deus no lugar devido à manifestação da presença, tá? E do poder de Deus, elas começam a ser restaurados passo a passo, certo? Em direção à sua ordem original, tá? Tem uma parte aqui do livro que eu quero ler mesmo, para você entender. Nunca tome a santa presença de Deus por algo comum. Não pense que Deus não está operando somente porque não há ninguém chorando, tremendo ou profetizando. Criou-se, né, um estigma. Ah, não, tem línguas estranhas, Deus está ali. Ah, não, tem gente rodopiando, Deus está ali. Não, calma, cuidado. Pense 2 vezes antes de bocejar entediado. Ai, que culto. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você ainda não viu, tá?
Muitos dos grandes nomes na história da igreja sabiam que Deus nem sempre manifesta sua glória de forma que os olhos da carne possam ver. Se pudessem nos aconselhar, diriam: não busquem sensacionalismo, busquem Deus e o encontrarão. E não é isso? Amém? Se você está empenhado em buscar a glória de Deus, então a sua oração tem que ser assim, ó. Senhor Deus, estou aqui para encontrá-lo. Estou aprendendo como lidar com a santidade da sua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Essa é a oração. Uma das primeiras coisas que Deus fez, que Deus faz, quando manifesta o seu poder, tá? É trazer de volta o respeito a este poder. Reverência. É a reverência. Tá? Ele dá um exemplo aqui, que eu não vou ler porque é bem grande, do eletricista. Aí ele fala, um eletricista, e ficou fácil da gente entender porque a gente já teve empresa de elétrica, meu esposo é eletricista de formação, mais de 20 anos, 30 anos trabalhando com elétrica, né? E ficou fácil da gente visualizar. Um eletricista, ele tem conhecimento do poder da energia elétrica. Então ele vai trocar uma fiação, ele vai fazer algo que, né, pode ser perigoso. Então o que ele faz? Ele vai lá, ele passa fita isolante, ele, né, se possível, que é melhor, ele desliga ali a força elétrica, né, porque ele reconhece o poder daquela força, certo? Aí ele vai, ele faz os reparos, ele trabalha, né, respeitando, tá, os perigos, né? Então ele faz essa comparação, o Tommy, né, no livro Caçadores de Deus, ele faz essa comparação, tá, do eletricista. Quem dera que a gente fosse como esse eletricista que respeita o poder de Deus, que é como uma força tão potente que se não for não for bem recebida, bem trabalhada, se a gente não tiver os recursos, quer dizer, que recursos são esses, né? O arrependimento, o confessar, o deixar. Se nós não tivermos esse cuidado, né? De duas uma, ou a gente desiste de ser eletricista, né? Não vai mais trabalhar com isso, quer dizer, abre mão da vida, né? Na presença de Deus, ou a gente recebe com respeito, né, e faz o que tem que ser feito. Amém? E já estamos encerrando em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim: E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Reconhecer que precisamos mudar. Amém? Você sabe o quanto Davi enfatizou a importância da santificação para aqueles homens? Né? Então, dali, então, o temor aumentou. Amém? E para a gente encerrar, o Tommy, ele dá o exemplo da tia dele, né? Vale mais que uma Coca-Cola, é o subtítulo. É um trecho bem pequenininho que ele fala que a tia dele fez um combinado com Deus, né? Ela disse assim: eu tenho uma tia que parou de beber Coca-Cola quando ela estava buscando a presença de Deus, porque ela disse assim: Deus, se o Senhor se manifestar a mim, nunca mais beberei outra. Deus levou em consideração o seu pedido. Nessa época aqui, provavelmente era o boom, né, da Coca-Cola, e o Tommy, criança ainda, pegava a Coca-Cola e ficava balançando assim na frente dela. Olha, você não quer tomar? Ele sabia que ela estava no propósito, mas ele não entendia. E aí, depois que isso aconteceu, né, ele ria balançando a Coca-Cola e tal, né? Olha, você não quer? E aí, depois, hoje ele entende que
Deus vale mais que todas as outras coisas com as quais a gente se apega. Amém? Glória a Deus. Essa foi a história da tia dele, né? E essas são as experiências desse escritor. Mas é importante a gente entender que cada um de nós tem a nossa experiência de busca, né? E só Deus sabe o quanto é desafiador para todos nós recebermos a presença de Deus e, Senhor, fica aqui, mesmo que eu tenha que ficar às vezes meia hora de joelho no chão, só chorando de arrependimento, de tristeza e de dor por tudo que eu já fiz de errado. Não importa. Não importa. E também não adianta só chorar. Eu tenho que confessar para quem eu tenho que confessar. Eu tenho que me consertar. Eu preciso buscar e parar de fazer essas coisas, né? E Deus, ele vai honrar, né? Então é desafiador, mas com certeza já estamos na nossa sexta live, né? Na verdade seria a sétima, né? Porque eu fiz a quarta em duas partes, né? Mas nessa caminhada eu creio que o Espírito Santo está falando aos nossos corações e mostrando para nós que, olha, é possível, tenha fome, queira de fato ser um caçador de Deus, que Deus, ele vai aparecer, ele vai se permanecer e ele vai ficar. Amém? Contanto que a gente seja obediente. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Ah, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Sabemos que foi bastante tempo, mas o que é o tempo, Pai? Comparado com aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o nosso tempo, como diz mesmo os teus ensinamentos, é o tempo cronos, né? Esse tempo contado. Mas como é bom viver o teu tempo, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é viver a oportunidade. Essa é uma oportunidade. Pai, eu te peço que o Senhor vá de encontro a cada coração, restaurando, Senhor, curando, libertando, para que cada um de nós possa sentir a tua presença e que a tua presença se permaneça no nosso meio, porque sem a tua presença nós não somos nada, absolutamente nada. Quem somos nós sem o Senhor? Mas o Senhor continua sendo Deus, mesmo que a gente abra mão. Então eu te peço, Pai, nos fortalece para que a gente não venha abrir mão, mas para que a gente possa viver constantemente buscando e caçando, sendo verdadeiros caçadores de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada por você que participou. Compartilhe esta live para que vidas sejam alcançadas. Amém? Ela vai ficar gravada. Eu vou compartilhar aqui em todas as redes para que o máximo de pessoas possam também se tornarem caçadores de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.